Fala pessoal, tudo certo? Chegamos à última rodada do Brasileirão. Jogos decisivos, outros nem tanto, mas amanhã nós conheceremos o campeão, que provavelmente é o Palmeiras, a gente sabe, mas ainda tem briga contra o rebaixamento, briga pelo G4 ao invés do G6, muita coisa boa para rolar e nós analisaremos tudo isso aqui com vocês. Mas antes de tudo, eu peço para que você, por gentileza, conheça a Betfast Show. É um favor que você faz para você mesmo, aliás, uma casa muito boa, com mercados de escanteio aos montes, mercados de especiais, e é uma casa que te dá aí todo o suporte quando você precisar e pagamentos rápidos via Pix. Então, olha só, não perca tempo, mire aqui no QR Code que aparece na sua tela ou vá diretamente para o primeiro comentário fixado deste vídeo, beleza? Agora sim, bora pro vídeo que tem muita coisa boa para nós analisarmos. Solta a abertura. Bom, pessoal, começando nossa lista aqui, Fluminense e Grêmio, 21h30, todos os jogos amanhã às 21h30. O Flusão já não cumpre mais nada aqui, né? Já tá na Libertadores do ano que vem, ganhou a Libertadores desse ano, não tem mais chance de título, não tem mais chance de rebaixamento, tá tranquilo. E do outro lado, o Grêmio tem 65 pontos e briga ainda pela pré-Libertadores, né? Já com o Botafogo, com o Flamengo e com o Galo, um desses daqui irão para... três desses irão para Libertadores diretamente e um ficará na pré-Libertadores. O Grêmio luta para não ir para pré-Libertadores. A equipe do Fluminense, por mais que esteja, né, garantida na próxima Libertadores e só cumprindo tabela e com o Mundial daqui 10 dias, provavelmente terá um time titular aqui visando treinamentos tal para etapa da Arábia Saudita, que jogará o Mundial de Clubes. Agora sim, eu não sei de última hora o Diniz vai mudar e tudo mais, mas é esquisito o time jogar titular aqui contra o Grêmio. E por outro lado, o Grêmio terá o Suárez jogando, o Kahneman também, um time bem forte para essa partida contra o Fluminense. Eu, Danilo, não consigo entender essa cotação de 1,98 para o Fluminense aqui, tá? Pode titular, pode ter 40 mil ingressos vendidos, porque realmente foram vendidos. Agora o Fluminense, ele tá dias antes da Copa do Mundial de Clubes, né? Então, pro time do Fluminense, é uma partida que os jogadores vão ter um pouco de medo de se machucar, vão ter um pouco de medo de ter problemas com lesão e tudo mais. Então, isso faz o time tirar um pouco o pé para a partida diante do Grêmio, tá? Então, não é o Fluminense de sempre, vai ser o Fluminense mais cauteloso, com mais... cuidados, né, para não se machucar, contra um Grêmio que vem com tudo tentando ganhar para depender apenas de si para ir para Libertadores diretamente. Então, com isso aqui, eu vou de Grêmio mais 0,75 handicap asiático a 1,68. E o que significa? Se o Fluminense ganhar por um gol, metade perdida, metade devolvida. Se ganhar por 2 ou mais, perdemos a nossa aposta por inteiro. Em caso de empate ou vitória do Grêmio, a nossa aposta é ganha. Eu acho que amanhã o Grêmio não perde para o Fluminense. Se perder, não vai ser um jogo tão fácil para estar no mais 0,75 a linha 1,68, beleza? Essa aposta com meia unidade, viu, galera? Vamos com meia unidade nessa aposta, porque eu acho ela um pouco arriscada se o Flusão for titular, porque talvez jogue aí com muita vontade e aí vá contra o que eu tô falando para vocês aqui. Vasco da Gama e Bragantino, talvez o jogo mais importante de amanhã, porque todo mundo tá de olho para ver se o Vasco vai cair ou não, né? O Bragantino, que não luta por mais nada, já está na pré-Libertadores, e o Vasco tem um ponto a mais que o Bahia, joga amanhã dependendo apenas de si, mas se perder depende do Bahia também perder, então a situação do Vasco, ela é sim um pouco preocupante. Para esse confronto, a equipe vascaína tem as dúvidas de Payet e Medel, né? E do outro lado, o Bragantino não tem o Juninho Capixaba e o Matheus Gonçalves, ambos suspensos. Aqui, eu vi uma entrevista do Pedro Caixinha até falando do Bragantino, que a equipe do Bragantino vai jogar com muita vontade, com realmente uma ética, né, que o campeonato pede nesse momento, porque o Bahia, por exemplo, depende do Bragantino. Então, se o Bragantino abrir a mão do jogo lá, por exemplo, prejudica muito a equipe do Bahia, que vai estar em outro campo jogando. Então, o treinador português tem um pensamento diferente do brasileiro e tal. Eu acho que o Bragantino amanhã não vai ser essa mamata que estão pensando, tá? A odds do Vasco abriu ali 2,10, 2,20, já foi para 1,80. Estão achando muito que o Bragantino amanhã vai chegar no Rio brincando. E não é assim. Se você for ver a escalação do Bragantino, é uma escalação bacana, é uma escalação que dá trabalho, é um time que faz muita pressão. Então, com isso, eu vou aqui de Bragantino mais 0,75 ou 1,78.
Para mim, não cabe ter uma cotação dessa diante da equipe do Vasco, que não jogou boa parte do campeonato, que agora tem o futebol de um nível aceitável, mas o Bragantino joga muito mais bola, tem muito mais intensidade. Então, aqui quando você vai entrar no Vasco, você tá entrando só pelo must win. Eu tô entrando no Bragantino pelo que o time mostrou durante boa parte da competição, tá? E é um time que busca recorde de pontuação e tudo mais, é um time muito profissional. Então, com isso aqui, eu vou de handicap mais 0,75, o mesmo handicap do que foi o Grêmio, só que com odds de 1,78. Aqui também vou com meia unidade, tô descendo um pouco a mão para essa última rodada, que é aquela coisa, tem a chance do time não jogar a bola e não jogar com vontade, então às vezes acontece, tá? Mas pelas minhas previsões aqui, eu acho que isso não vai acontecer. São Paulo e Flamengo, odds 2,25 pro time do Flamengo e do São Paulo, e eu tô achando uma odds bem agradável. O time do Flamengo ainda tem chance de título, praticamente zero, mas tem, assim como o Galo também tem. Agora, é difícil pensar que o Flamengo vai lutar pelo título. Ele vai entrar aqui para ganhar, para se classificar para a Libertadores diretamente. Até porque ficar fora da Libertadores diretamente é um problemão para a próxima temporada. Então o Flamengo precisa vencer aqui, porque se Grêmio e Botafogo vencerem e ele empatar, ele fica fora da próxima edição da Libertadores de forma direta. Tem que disputar a pré. Rafinha e Lucas Moura não jogam no São Paulo. Eu senti o São Paulo um pouco já de férias aqui nas notícias que eu li. E do outro lado, Felipe Luiz e Léo Pereira não jogam no Flamengo, assim como o Gabigol, que só volta em 2024. Pessoal, por mais que seja na casa do São Paulo, o Flamengo muito atento, jogando um futebol que eu, particularmente, acho que melhorou bastante com o Tite. Por mais que o Fla tenha perdido aí em casa por 3-0 para o Galo, o Flamengo mudou muito desde a vitória sobre o Fortaleza. Então, é de se elogiar que o Flamengo melhorou sim com o Tite. E o São Paulo perdeu para o Galo por 2-1, jogou com uma vontade absurda, só que eu acho que amanhã, cada vez mais jogadores vão tirando um pouco o pé para a próxima temporada. Então aqui eu vou de Flamengo, empate anula a aposta, pagando 1,62, e essa eu vou com uma unidade, tá certo? Porque eu acho que o Flamengo amanhã não perde para o São Paulo, time muito mais forte, time com mais vontade, must win elevado, aliado a um propósito, né? E também há uma capacidade técnica. Então com isso aqui eu vou de Flamengo, empate anula a aposta. Santos e Fortaleza. O Santos também precisa vencer, porque se empatar amanhã e o Bahia e o Vasco vencerem, o Santos cai. Então o Santos depende apenas de si, mas depende de si, o que é um problema para muitas equipes fracas, como o time do Santos. O Santos terá o Joaquim suspenso, né? E o Kevson também não joga amanhã lesionado. O Marcos Leonardo bêbado, teve problemas hoje, parece na concentração, teve aí umas desavenças, então o clima do Santos não tá muito legal, tá? Então amanhã eu acho que o Marcos Leonardo começa no banco pro aquele Furks, né? Júlio Furks, ou Júlio Fux, acho que é Furks, começar jogando. Do outro lado, o time do Fortaleza não tem o Fernando Miguel, que não renovou o contrato, não joga e tá fora do time, e Thiago Galhardo, suspenso, também não joga contra o Santos. Por mais que o problema do Santos tenha sido o Marcos Leonardo hoje, eu acho que a questão da briga contra o rebaixamento, a questão do time jogar muito bem na Vila e contra um adversário que não briga por mais nada como o Fortaleza e que até dispensou o Fernando Miguel, eu acho que aqui o Santos amanhã tem grandes condições de vencer. Fortaleza é um pouco diferente do time do Bragantino, né? É uma viagem mais longa, você já tem jogadores que não vão continuar na próxima temporada, que não vão jogar amanhã. Então é um time que tá mais largado em relação ao campeonato do que o Bragantino, né? E é um time mais desanimado também, perdeu a Sul-Americana. Então amanhã é um jogo realmente de despedida fora de casa. Com isso, eu vejo muito aqui o Santos sem perder amanhã, tá? É um jogo decisivo, a torcida vai comparecer, o Santos joga em casa, Vila Belmiro, eu acho que são todos os artifícios, artefatos para você realmente ganhar a partida. Então com isso aqui eu vou de menos 0,25 Santos a 1,69 handicap asiático, o que significa o quê? Se o Santos vencer, nossa aposta é ganha. Se o Santos perder, aposta perdida. Se empatar, metade perdida, metade devolvida. Eu acho uma aposta com uma proteção muito boa e aqui eu vou com uma unidade também. Prestem bem atenção porque eu estou variando muito a unidade nessa última rodada aqui, hein? O quinto jogo da lista, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro precisa de um empate para se garantir na próxima Copa Sul-Americana. E o Palmeiras precisa de um empate também para se garantir como campeão brasileiro. Mas se perder tem que
perder de 4-0 e o Galo ganhar de 8, assim, o Palmeiras é campeão já. Só que, claro, o time vai entrar para ganhar ou para empatar, para não depender de ninguém. Eu acho que eu, como técnico, faria isso, acho que todo mundo faria isso, jogaria com seriedade. Aqui eu vou de empate, o empate interessa muito para os dois times, tá? O Palmeiras é campeão com empate, o Cruzeiro se classifica para a Sul-Americana com empate, a Sula tá indo até o 14º lugar, impede o Santos de, por exemplo, alcançar o time mineiro. Então, com isso aqui, eu vou de empate com 0,25, tá? Ou seja, 1/4 da unidade. Eu vou de empate aqui porque uma partida que tem tudo para terminar igual, é uma partida que o time mais fraco joga em casa, então você também tem mais igualdade, mais capacidade de realmente ter uma partida empatada. Então, com isso aqui, eu vou de Cruzeiro e Palmeiras empate a 2,90 com 0,25. Internacional e Botafogo, 2,10 para o Inter, que só cumpre tabela. O Botafogo precisa vencer para conseguir passar Grêmio e conseguir passar Flamengo, né? Se não vencer, não passa, tá? Não passa. Na verdade, só passa se o Flamengo perder, né? Se o Flamengo perder e o Botafogo empatar, ele passa. Mas o Grêmio, por exemplo, não. Só passa vencendo o Botafogo aqui. Adrielson e Diego Costa não jogam e o Eduardo volta no time do Botafogo, já no Inter a previsão de time titular. Aqui, pessoal, não vou fazer nada, tá? Do lado do Inter não dá, time só cumprindo tabela, odds de favorito para time cumprindo tabela é exagero demais. E do outro lado o Botafogo com problemas de bastidores, Diego Costa falou o que falou na última rodada, os jogadores estão com problemas no vestiário, mas eu também não descarto uma vitória do Bota amanhã. O Bota é aquela coisa, ele perdeu todos os jogos que não podia perder, e amanhã que pode perder, vai lá e ganha. Então não dá para saber muito bem o que é esse Botafogo nessa reta final, então por isso eu tô fora aqui. Coritiba e Corinthians, o time do Corinthians muito desfalcado para amanhã. Cássio não joga, Juliano não joga, Maicon não joga, Renato Augusto não joga, Lucas Veríssimo não joga, Moscardo não joga, Matias Rojas e Rony também não jogam. E do outro lado eu vejo um Coritiba focado, tá? O Guto Ferreira chegou, direto tem dado entrevistas falando que o time do Coritiba tem vontade de terminar o Brasileirão ganhando, conseguindo pontos, e porque já está visando aí um ano que vem com a reestruturação do Coritiba começando por agora. Então já deve estar testando peças e tudo mais. Com isso, gente, eu não concordo com o favoritismo do Corinthians. Está muito desfalcado, um Coxa que está cada vez mais acertado com o Guto Ferreira. É verdade que foi praticamente humilhado, não no placar, mas na forma de jogar bola contra o Bragantino. Mas empatou com o Bota em casa, o último jogo, ganhou do Cruzeiro. Então é um time também que não é morto quando joga em casa, não. Tá? Aqui eu vou arriscar, porque é o que eu falo, apostar em time que também está cumprindo tabela é sempre arriscado. Mas eu vou de Coritiba ou empate a 1,68 aqui. Me julguem, mas com esses desfalques do Corinthians eu não consigo respeitar essa cotação de favorito do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não seria favorito nem com os titulares lá, seria linha de DNB cravado, quanto mais com os reservas. Bahia e Atlético Mineiro, acho que o jogo que mais vale junto com o do Vasco amanhã, né? O Galo busca ser campeão e permanecer aqui no G4, e o Bahia tem que vencer de qualquer maneira. Na verdade, se empatar, ele pode sair se o Vasco perder, mas tem que conseguir pelo menos um ponto para ter chances de sair do rebaixamento. Time completo no Bahia, o Zarate, o desfalco, o Galo. E nessa partida eu tô muito indeciso do que fazer, mas eu fechei uma bet aqui que eu acho que é interessante. Bahia para ter mais de 4,5 escanteios, a 1,66. Eu vou com meia unidade aqui, porque a capacidade e o ânimo do Bahia contra São Paulo e contra América foram deprimentes, tá? Deprimentes. Agora eu espero que jogando em casa na última rodada, o Bahia deu uma injeção de ânimo muito diferente desses dois últimos jogos. E já era para ter dado, não deu. Então, pelo menos no fim da competição na última rodada, você tem que pelo menos tentar, né? E os caras acho que vão tentar. E esse over 4,5 cantos é uma aposta interessante, principalmente pelo fato que eu acho que o Bahia não ganha do Galo amanhã. Então você vai ter um Bahia pressionando, tentando marcar gol, tentando se infiltrar na zaga. E se tomar 1-0, esse desespero vai ser ainda maior. E time ruim tentando fazer gol gera muitos escanteios, porque tenta cruzar, tenta levantar a bola na área e acaba saindo muitos cantos. Então aqui eu vou de Bahia, mais de 4 escanteios a 1,66, beleza? E no último jogo da nossa lista, na verdade faltam 2 jogos, não? Cuiabá e Atlético Paranaense, depois falta Goiás e América. Então vamos lá. Cuiabá e Cap. Cuiabá e Cap eu vou pular, tá? Eu tô achando um jogo muito com 2 equipes que não sabem nem como que vão jogar para essa partida. O over 2,5 é até interessante a 2,50, mas eu não vou registrar aqui, vou ficar de fora de qualquer coisa nessa partida que realmente não vale nada para ambos os lados, e eu também não gostei das notícias que eu li. E para finalizar, eu não estou encontrando aqui, eu vou tentar achar Goiás
e América aqui, ó. Goiás e América. O time do Goiás enfrenta um América que já dispensou até o Cavicchioli, jogador Everaldo do América viajou e nem avisou a direção. Então, assim, é uma equipe que praticamente tá com várias peças aí que não estão mais se importando com o time, né? Então, com isso, o América amanhã vai pro jogo meio desmantelado. E o Goiás também tem muitos desfalques, tem o Diego e o Alisson suspensos, né? É uma partida aqui de duas equipes rebaixadas, então o ânimo também não tá mais lá em cima, mas eu acho uma partida aberta e para gols, tá? Então aqui eu vou de over 1,5 ao vivo a 1,70 com meia unidade. Por quê? Eu vejo o América um time muito aberto, né? Um time que faz muitos gols e toma muitos gols também. Dos últimos 10 jogos, os 10 foram over 1,5. O time do Goiás é um time mais under, só que amanhã também é o último jogo, deve jogar um pouco mais pra cima também, tentar se aproveitar dessa zaga do América que toma muitos gols. Então aqui eu vou de over 1,5 ao vivo a 1,70 com meia unidade, tá? Então não vou fazer mais do que isso, vou só com meia unidade, porque é um jogo também amistoso basicamente, e eu vou com meia unidade aqui a 1,70, beleza? Essas são minhas apostas para a última rodada do Brasileirão. E lembrando que a gente vai começar um curso aqui, basicamente gratuito, depois dessa rodada, onde eu vou ensinar muito vocês aí sobre como apostar. E depois disso também nós teremos aí o Mundial de Clubes com muita coisa bacana para nós trabalharmos com o vídeo de palpites aqui. Valeu? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e vamos que vamos, deixe seu comentário também, porque amanhã é a derradeira, é a última rodada do Brasileirão. Durou bastante, foi bom, mas acabou.